Você está conseguindo ver a tela aí? Pode mandar reação, emoji, qualquer coisa no chat, só para a gente identificar que está conseguindo gravar. Tá transmitindo tudo certinho. Beleza, obrigado aí, Fernando. Então hoje a gente vai ter a primeira aula, né, de fundamentos da mecânica. No nosso cronograma, né, estava programado a aula da semana passada, só que por conta, né, do nosso workshop, né, do meu envolvimento também no workshop, a gente acabei não conseguindo gravar essa web aula e nem ministrar no dia, tá? Então ficou como sendo substituição, né, do workshop. Então teve vários dias lá, né, foi uma semana de workshop para vocês assistirem, ganharem os certificados, né, e aprenderem com alguns profissionais que já trabalham na área, né? Assim, trabalham há muito tempo na área. Então, assim, vamos substituir, tá? Então, hoje nós estamos tendo aí nossa primeira aula, tá? Essa unidade curricular de Fundamentos da Mecânica, ela não é uma unidade curricular tão complexa, né? Eu diria que é Fundamentos da Eletrotécnica teve um nível de complexidade um pouco maior, tá? Assim, então vai ser bem tranquilo. São somente duas atividades, né, para que vocês entreguem. Eu retirei algumas atividades, porque senão ia ficar muito pesado, tá? Nessa unidade curricular, nós vamos passar também por um momento de férias. Vou conversar com o Peterson para a gente definir, né? Para ele me informar, na verdade, qual que vai ser o período de férias de vocês e peço que a monitora entre em contato para vocês, né, terem ciência de como é que vai funcionar ali durante as férias, né? Como é que vai ser o momento de férias de vocês, tá? Do recesso do final do ano. Então, a plataforma ela se mantém da mesma forma que era lá em Fundamentos da Eletrotécnica. Algumas abas, né, importantes, primeiros passos, que é onde a gente orienta vocês com relação ao que deve ser feito, em quais dias, né, você deve tomar aí como base as atividades. Comunicação, é onde você pode entrar em contato, mas eu sugiro que vocês sempre entrem em contato através do chat, porque o chat eu recebo e-mail, né? Recebo uma notificação. Então, toda vez que eu entro na plataforma, aparece uma notificação de vocês aqui. Aqui embaixo tem o conteúdo do curso, tá? Então, o conteúdo aqui, ó, SA1, SA2, SA3, são conteúdos que vocês não podem passar a unidade curricular sem lerem, porque senão o nível de complexidade das atividades ele se torna um pouco maior, porque tudo que vocês precisam para desenvolver as atividades estão aqui nos conteúdos do curso, né? Não só isso, né? Então, se você quiser ler o conteúdo do curso, beleza, ótimo. Você vai conseguir desenvolver as atividades. Se você quiser se aprofundar mais, é livro digital, tá? Então, quem tem interesse não, eu gosto dessa parte de mecânica, de entender a metrologia, né? Envolvida na mecânica, beleza. Livro digital, tá? Então, essa é a observação. Videoaula, teremos a nossa hoje, né? Primeira vez. Biblioteca. Na biblioteca tem alguns itens que a gente vai utilizar durante o nosso processo, tá? Então, aqui tem alguns itens que vocês já estão acostumados, aplicativo de realidade aumentada. Temos também, né, esse vídeo sobre grandezas físicas e unidade de medida. Isso aqui é muito importante, né, saber aí sobre o SI, né, que é o Sistema Internacional de Medidas. Metrologia dimensional, vários cursos, né, da época do Telecurso 2000. Então, assim, são cursos extras, né, que vão, com certeza, adicionar aí conhecimento, né, ao acervo de vocês. Elementos de máquina, apostila de metrologia do Senai, tá? Então, é um elemento a mais para vocês, tirando ali fundamentos da mecânica. E alguns itens que a gente vai utilizar para desenvolver a primeira atividade. E, por fim, o livro aí do Sistema Internacional de Medidas. Ô, Fernando, pode falar. Eu esqueci de perguntar nas outras unidades, esse material digital, ele está disponível impresso para a gente? É porque eu fiz um curso no Senai uma vez e a gente ganhou o livro impresso. Aí tem algumas unidades que eu teria interesse de ter a versão impressa. Tem como? Eu imagino que não. O ideal é que você pergunte lá no presencial, tá?
Às vezes lá no presencial eles têm, eu não tenho essa informação. Se você vê o Luthieri lá, depois pergunta a ele, Thierry. Acho que ele pode te responder com mais propriedade. Beleza, Fernando? Então aqui, ó, são alguns itens, né, que a gente vai utilizar para entender, né, o raio de uma curva, a dimensão de uma peça, tá? Então isso aqui é uma peça, né? E a gente vai entender todos os itens dessa peça. Só que antes de entender todos os itens, eu gostaria de mostrar para vocês, né, quais os itens que a gente utiliza para medir, né? Então, da onde que surgem essas medidas? Muitos desses equipamentos são gerados, projetados em sistemas, né, de projeto 3D, um Fusion 360 da vida, né, uns aplicativos de, de projeto industrial. E posteriormente, né, você tem que averiguar essas medidas, né, se as medidas estão correspondentes ao que foi projetado. Então, antes de entender o que são essas medidas, né, a gente vai entender primeiro os equipamentos que são utilizados para medição, tá? Imagino que vocês já tiveram aula presencial, já tem ali também já tiveram acesso, né? Às vezes ali um paquímetro, né, um micrômetro, então vocês já têm ali mais ou menos uma noção. Mas aqueles, né, que precisam de uma aula uma aula gravada para ver ali com mais precisão, né, para estudarem posteriormente, vai estar disponível, né? Então a gente vai fazer essa parte mais superficial, né, de introdução, de introdutória, e na próxima aula a gente vai desenvolver as nossas atividades, tendo em vista que na teoria, né, vocês já vão entender os equipamentos que conseguem fazer essas medições e da onde surgiram, né, todas essas grandezas, né, todos esses elementos que a gente vai observar, né, metro, milímetro, os submúltiplos, né, de milímetro, micrômetro, quilômetro, tá? Então são submúltiplos de metro, né? E o metro ou quilômetro, né, é o que a gente encontra no Sistema Internacional de Medidas, tá? Então, antes de observar, antes de ir para as atividades, vamos entender, né, como é que é medida esses elementos, tá? Então tem esses aqui, ó, alguns vão, isso aqui vai ser, você vai poder pegar qualquer um desses para fazer as medidas, mas para identificar, né, no nosso relatório, mas num primeiro momento a gente vai estudar outra coisa. Situação de aprendizagem. Então, duas situações de aprendizagem, tá? Então, já está disponível aqui. Uma situação de aprendizagem, eu já passei para o professor presencial, que era preencher uma lista lá, uma atividade para que vocês preenchessem lá no presencial. Então, passei para ele. Imagino que ele já tem ali, né, introduzido ali, ou sobre esse assunto, ou já tenha passado essa lista para vocês, tá? Depois a gente vai abordar essas atividades, não estamos com tanta pressa, porque a gente ainda vai ter um recesso, né? Então, assim, vai ser bem tranquilo para a gente trabalhar com isso aqui, tá? Então, vou começar da parte mais inicial. Deixa eu só ver aqui, ó. Tem esse conteúdo aqui, tá? Que eu vou disponibilizar para vocês, que ele trata sobre metrologia e ajustagem, né? Quando a gente fala de calibração, né? Quando você fala, não, vou calibrar meu pneu, né? Mas, na verdade, a gente não está calibrando, a gente está ajustando. Calibrar era o ato de comparar medidas, né? Então, se você tivesse lá no seu pneu do carro, pegando, se você soubesse qual que é a pressão, né? Tem alguns carros que ele já até identifica a pressão. Ah, não, seu pneu está com 25, né? PSI ou então, o que que você vai fazer? Você coloca lá o medidor, aí o medidor mediu, você consegue identificar. Então, o ato de comparar é a calibração. Agora, quando você coloca lá a mangueirinha lá do sistema de pressão lá para encher o seu pneu, o que que você está fazendo? Você está ajustando, né? Ajustando a pressão interna do pneu. Tá? Então, todos esses termos a gente precisa saber, porque muitas das vezes você chega na indústria e fala, não, vou calibrar. Ué, você vai calibrar, então você só vai comparar? Não, ó, se isso aqui está errado, eu tenho que ajustar. Primeira coisa que você faz no equipamento, você calibra, porque você vai ver se está medindo corretamente. E depois? Aí depois você ajusta, né? Se ele não estiver medindo ali conforme um padrão, você vai ter que ajustar. Então, todos esses termos, né? Termos que são vistos aí no cotidiano, a gente vai ver aqui durante o curso, tá? Então, o que que é metrologia, né? Então, é a ciência das medidas e das medições, tá? Então, tudo aquilo que é dimensionável, né? Então, tudo aquilo que pode ser medido, a gente chama, né? O estudo que identifica essas grandezas é a metrologia. Então, pressão, né? PSI, bar,
Pascal, né? Megapascal, todas essas são grandezas de pressão, né? E todas essas são itens de estudos da metrologia. Aí você vai lá para metros, tem pés, tem jardas, né? Então são também itens de comprimento, né? São todos itens que definem, né, um padrão diferente por distância, mas são itens que identificam o comprimento. Então, toda vez que você vai estudar itens que identificam comprimento ou grandezas químicas, grandezas físicas, você está falando de metrologia, né? Você está fazendo metrologia quando você estuda esses elementos, né? E o que é o ajuste? É justamente o que eu falei para vocês, né? O ato de realizar ajustes. Então, o que você faz? Primeira coisa que você pega um equipamento, você vai calibrar ele, que é comparar se ele está medindo corretamente, né? Trabalhei 2 anos e meio como técnico em calibração. O que eu fazia? Eu chegava na indústria com um padrão. Um padrão é um equipamento muito preciso, com preço muito alto, né? Que você garante que as medições dele estão corretas. Você pega ele e aplica a mesma pressão, temperatura, aplica o mesmo estado, né, do que está lá na linha. O que vai acontecer? Os dois têm que marcar o mesmo valor. Se um marcar diferente, obviamente que você vai acreditar no seu padrão, né? Porque teoricamente ele é um padrão mais caro, ele tem uma confiabilidade maior, ele é rastreável, né? Você sabe de onde veio aquelas medidas e você vai ajustar até que aquele que está lá na indústria ele fique com a mesma medição daquele que você tem, tá? Então, é isso que é o ato do ajustar. Calibrar é só comparar esses dois valores, tá? Então, aferir e ajustar peças, conjuntos e montagens. Tá? Então, essas são as nossas competências como, né, técnico em calibração ou técnico em metrologia. Técnico em automação também fica muito responsável por fazer calibração. Então, esse é um nicho que existe dentro da indústria, tá? Então, quem tem interesse de ir para a indústria, trabalhar com automação em si, muitas das vezes, né, quase em 100%, você vai se deparar com momentos em que você tem que realizar uma calibração ou uma comparação e um ajuste de um equipamento, tá? Então, quais são essas habilidades, né? Então, você vai ter que entender aplicar ferramentas básicas de estatística para análise de dados experimentais. Por que que a gente utiliza muitos dados experimentais em metrologia? Porque quando você faz essas medições, você tem um erro do seu equipamento e um erro do equipamento que você está analisando. Então, você vai ter que cruzar esses dados e, teoricamente, garantir que o equipamento que você calibrou ele está dentro de todos os parâmetros, né, da norma que regulamenta essas calibrações, que é 17.025, tá? Você tem que utilizar, manusear e conservar equipamentos e instrumentos de medição, né, que é uma das responsabilidades também de quem mexe com metrologia, né, com quem mexe com mecânica em si. Selecionar e especificar o instrumento de medição. Então, você sempre tem que pegar um instrumento que consiga medir, né, fazer a comparação com aquele outro equipamento. Analisar folgas e interferências no ajuste mecânico para ajustar eixos e prismas em furos. Então, se você não tiver um equipamento preciso, vamos supor que você pega um paquímetro. O paquímetro está todo torto lá, todo quebrado. Ou é um paquímetro digital e você não tara ele lá com ele fechado. O que vai acontecer? Você vai ter uma medição errada, você vai torquear. Vamos supor que você pega um torquímetro para fazer uma peça para encaixar em outra. Você vai torquear ela toda errada por conta de erro de medição do seu equipamento e depois você não vai conseguir, né, ter o êxito ali no seu equipamento, tá? Então, selecionar equipamentos sempre com calibrados, né, todos com os erros permissíveis, né, dentro das faixas ali de uso, tá? Conferir alinhamento de equipamentos de acordo com referências técnicas, tá? Então, tem que estar dentro, né, os erros tem que estar dentro ali do que é programado pelos fabricantes. Executar operações básicas de acabamento e ajustagem. Então, história das medidas, né? Como fazia o homem cerca de 4.000 anos atrás para medir o comprimento. Então, ele baseava-se em partes do corpo, né? Então, por isso que a gente tem algumas formas, né, de identificar. Então, quanto que vale uma polegada? Uma polegada seria, né, a espessura, né, ou o diâmetro de uma polegada de humano, né, normal. Então, ele ia medindo, né, por polegada para itens menores, tá? Então, ele é aproximadamente 2,54 centímetros, tá? Uma polegada equivale a esse valor. O palmo, né? O palmo é um palmo aberto que está na casa ali de 22 centímetros. E o pé, né?
é de 30,48 centímetros, tá? Então, começava por aí. Mais longos, né? Então, uma jarda da ponta do nariz até a ponta dos dedos aqui, né? Na verdade, com o dedo fechado. O passo, né? De 2, 2,5 e 3 pés, né? E a braça seria de 2,2 metros, né? Que seria a envergadura do rei lá na época, que ele era o padrão de tudo, né? Como hoje em dia a gente tem padrões, né? Na época, né? O padrão seria o padrão de todos os comprimentos, seria o rei da época, tá? O covado, né? Seriam três mãos, né? Que é a medida padrão da região onde morava Noé. Então, 3 palmos, né? Seria um covado. O cubito. Cubito é o nome de um dos ossos do antebraço. Os egípcios usavam no como padrão de medida de comprimento. As pessoas têm tamanhos iguais ou diferentes. Daí o surgimento do cubito padrão, tá? Porque são pessoas diferentes, né? Dimensões diferentes. Isso resolveu os problemas relacionados às medições? Aí a gente vai para a história, né? No século XVII surgiu um movimento no sentido de estabelecer uma unidade natural que pudesse ser facilmente copiada e deveria ter seus múltiplos e submúltiplos segundo o sistema decimal, né? Sistema decimal é 10 a 1, 10 a 2, né? E também o 10 a-3, né? Que seria o quilo e assim sucessivamente, tá? Então, em 1790, Taylor Rand, num sistema como esse, com essas características, desenvolveu um projeto estabelecendo que a nova unidade de medida deveria ser igual à 10ª milionésima parte de um quarto do meridiano terrestre. E aí definiu-se, né, o metro, tá? Então, beleza. Baseado nisso, né, ele desenvolveu uma peça ali que tinha essas dimensões, né, que tinha 1 metro de comprimento, né, num plano horizontal. Então, a peça reta, ela tinha 1 metro de comprimento, tá? E isso desenvolvido, né, o, esse sistema foi desenvolvido na década de 19. Vários países já haviam adotado o sistema métrico, né, do metro, e no Brasil foi implementado após, né, a implementação da Lei 1157, de 28 de junho de 1862. Né? Então, baseado nisso, ocorreram ainda outras modificações. Hoje, o padrão do metro em vigor no Brasil é recomendado pelo Inmetro, baseado na velocidade da luz, de acordo com a decisão da 17ª Conferência Geral dos Pesos e Medidas de 1983, né, através ali do Inmetro, que é o Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial, em sua resolução 384 avos, assim definiu o metro. Né? A resolução 3 de 84, né? E aí ele definiu o metro. Então, o metro ele é dado, né, pelo comprimento do trajeto percorrido pela luz no vácuo, durante o intervalo de tempo de 1 sobre 299.792.458 do segundo. Tá? Então, daí que se definiu, né, o que é um metro. Então, qual que é a finalidade? Né? Isso tudo que eu estou explicando é história. Qual que é a finalidade da metrologia? Né? A metrologia não tem por fim somente reter ou rejeitar os produtos fabricados fora dos requisitos especificados. Ela destina-se antes a orientar a fabricação, evitando erro. Então, a partir do momento que a gente tem uma padronização, então a gente evita erro, né? Aquilo que é padrão, então a gente tem que respeitar, né, aquele padrão. E aquilo que não tem padrão, né? Então padronizado está. É o que o pessoal fala, né, na metrologia. Então, você não tem padrão, né? Qualquer coisa é o padrão, tá? Então, o ideal é que você sempre tenha um padrão. Então, considerações, né? Na tomada de quaisquer medidas, devem ser considerados 3 elementos fundamentais, né? Tem aí o método de medição direta e o método de medição indireta por comparação, né? Então, temos também os instrumentos de medição e o operador para fazer, né, as medições, tá? Então, todos esses métodos, né? Quando eu trabalhava lá na empresa, né, de calibração, o que que a gente utilizava? Utilizava as instruções técnicas, né? Ou instruções, procedimento operacional.
tá? Normalmente a instrução técnica porque é mais fácil, tem imagens, né? Tem um passo a passo, mas são aqueles procedimentos passo a passo do que você tem que fazer para realizar uma medição, tá? Então, para fazer uma medição, vamos supor que para fazer uma calibração de um paquímetro, você tem que ter vários blocos. O bloco é um bloco que a gente chama de bloco padrão. Você não pode pegar o bloco direto com a mão, porque você vai ter a troca de gordura da mão com o bloco. Então, aí ele perde a referência de tamanho. Então, você tem que pegar uma luva para fazer essas medições, para você garantir que a dimensão que está lá no certificado desse bloco é realmente aquela que está que vai ser medida pelo equipamento. Então, isso é muito importante que você faça, né? Então, você precisa aí tanto escolher o seu método, né? Que você pode ser um método direto, que é quando você faz a comparação direta, ou um método indireto, que você pega outros elementos e vai fazer algumas equações para chegar, né, no resultado da medição que você está fazendo, né? Você tem que ter o instrumento de medição e o operador. O que consiste, né, esse método direto de medição? Então, ele consiste em avaliar a grandeza por medir, por comparação direta com instrumentos, aparelhos e máquinas de medir. E o indireto, ou por comparação, né, é determinar a grandeza de uma peça com relação à outra, tá? Então, de padrão ou dimensão aproximado. O que é um instrumento de medição? É a exatidão relativa das medidas medidas depende, né? Evidentemente, da qualidade dos instrumentos de medição empregados. Então, quando a gente vai fazer uma medição, está diretamente, né, a qualidade ou a exatidão do equipamento está diretamente ligada à qualidade do equipamento. Então, você não quer que um equipamento, vamos colocar para a nossa área, né? Você não quer que um multímetro de R$ 20, Xing Ling, tenha a mesma precisão ou exatidão de um multímetro lá de R$ 2.000, né, da Plug, né, ou essas marcas mais famosas, né? Não tem como, né? A parte eletrônica não permite. Então, assim, o instrumento, ele manda muito, tá? No processo de medição. Então, portanto, para a tomada de uma medida, é indispensável que o instrumento esteja ajustado, calibrado e que sua resolução permita avaliar a grandeza em causa, com a precisão exigida. Outra coisa, né? Quando a gente então, aqui eu estou colocando, estou integrando, né, esses fundamentos da mecânica com os fundamentos, né, de medição das partes mecânicas, tá? Então, vamos supor que você tenha lá um paquímetro que tenha uma resolução de 1 em 1 centímetro, né? Vamos colocar uma régua. Você tem uma régua que ela mede de 1 em 1 centímetro. E seu equipamento, ele mede aproximadamente 2 centímetros. Então, assim, você não tem precisão nenhuma. Então, o que você vai ter que utilizar? Um paquímetro. Então, a escolha de qual equipamento você vai utilizar para medir o seu item é muito importante, né? Se você está medindo um item muito pequeno, então você precisa de um equipamento com a precisão melhor, né? E quando eu falo de precisão, eu estou falando de resolução também. O que é resolução? Ah, tem equipamento que é de 1 em 1. Aí tem equipamento que é de 0,001 em 0,001. Então, o que significa? Significa que a resolução do equipamento, que vai até lá nas casas decimais, é muito melhor, né? A gente consegue uma precisão maior na hora da medição, tá? Então, é importante a gente sempre escolher um equipamento que condiz, né? Então, é igual você vai numa balança pesar. Tem balança que pesa de 1 em 1 quilo e tem balança que pesa lá de 100 em 100 gramas, né? Então, qual que é melhor? Melhor é a que pesa de 100 em 100 gramas, porque você vai saber lá que está com 80,5. Se tem outra lá que não pesa, ela pode aparecer lá, você pode estar com 80,6 em uma balança e com 81 na outra balança, que pesa só de 1 quilo, de 1 em 1 quilo. Então, tudo isso você tem que levar em consideração. Eu vou me importar se a balança tiver com 1 quilo a mais? Não. Então, beleza, eu posso medir na de um em 1 quilo. Mas isso vai me afetar? Eu queria saber minhas gramas? Aí eu vou ter que caçar uma balança que tem uma precisão e uma resolução melhor, tá? Então, isso que entra, né, nos instrumentos de medição. O operador é, talvez, dos três, o elemento mais importante, né? Então, ele tem que conhecer perfeitamente o instrumento que ele utiliza, né? Tem que conhecer as partes ali, os pormenores dele, né? Resolução, a forma com que se deve fazer a medição,
né? É muito importante você fazer medições corretas, né? Que senão você tem um erro de paralaxe, que seria ali como a gente enxerga, né? As medidas, tá? Então, ter iniciativa para adaptar as circunstâncias, o método mais aconselhável é possuir conhecimento suficiente para interpretar os resultados encontrados. Então, é muito importante que o operador seja, né, um profissional ali qualificado para desenvolver essas operações. Beleza, falei aí da história, falei do quanto é importante você ter um bom equipamento na hora de fazer sua medição, né? Quando eu falo de bom equipamento, é paquímetro. Na época que eu calibrava lá, tinha paquímetro de plástico e tinha um paquímetro lá das empresas, dos laboratórios mais chiques aí de Goiânia. Então, qual que é mais preciso? É óbvio que é dos laboratórios, né? Se quer comparar um de plástico com um feito ali num material, né, numa liga metálica de muito mais qualidade. Então, assim, né? Então a gente tem que prestar atenção quais são o nível de precisão que eu preciso para o meu item, tá? Então, um dos itens mais importantes aqui, né, é o SI, né? Ele que define, né, quais são as grandezas dos meus elementos. Então, quando eu falo de comprimento, eu falo em metro, tá? Se eu falo em quilômetro, significa que é um submúltiplo do SI. Porque o SI, quando eu falo de comprimento, né? E comprimento pode ser quilômetro, pode ser milímetro, pode ser centímetro. Tudo que eu estou falando, não, centímetro, quilômetro, é tudo submúltiplo de metro. Tá? Então, a gente tem que levar em consideração que metro é a principal. O resto é submúltiplo. Quando eu vou para massa, massa é quilograma, tá? Tanto é que quando a gente faz a pesagem, né? Quando a gente nos pesa, a gente não está descobrindo o nosso peso, tá? O peso é diferente de massa. O peso é igual a massa vezes a gravidade, tá? Então, quando eu estou falando de massa, eu chego na balança, vou me pesar. Nossa, eu estou com a massa de 70 quilos. Qual que é seu peso? Seu peso vai ser 70 quilograma, né? Quilograma, vezes a gravidade. Quanto que vale a gravidade? Até está girando aí na casa de 9,87. Então, você multiplica 70 por 9,87. Você vai ter lá na casa, quase 10, né? Então, a gente pode considerar quase 10. Então, você vai ter 700 newton, que é peso. Peso é dado em newton, tá? Peso é massa vezes gravidade. Gravidade, né, a aceleração que a atmosfera ela tem ali com a parte sólida, né, com o centro da Terra. Então, é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Deixa eu ver como é que é aqui mesmo. Depois vocês podem dar uma olhada lá, tá? Então, toda vez que você for subir na balança, você está medindo a sua massa. Quando você quiser medir seu peso, você pega a sua massa, multiplica pela gravidade aí na sua região, tá? O tempo sempre dado em segundo, tá? Minuto é o SI? Não, é submúltiplo também. Só que aí a gente vai levar em consideração de 60 em 60, né? Se eu multiplico por 60, eu tenho ali milissegundos, né? Se eu divido por 60, eu tenho ali minutos, tá? E assim sucessivamente. Outras grandezas descritas aí no SI, né? É a corrente elétrica, que a gente já tem costume de ver, né? Que é o ampere, e ele é o Azinho, né? O símbolo dele. Temperatura não é o Celsius, tá? Então, a temperatura pelo SI é o Kelvin, tá? Aí você tem uma formulazinha, né? Que você tem que colocar o Celsius dentro dessa fórmula do Kelvin para descobrir quantos que é 30 graus Celsius. Aí você coloca na fórmula e descobre, né? Essa relação com relação à temperatura em Kelvin, tá? Quantidade de matéria, isso aqui mais voltado para química, é o mol. E a intensidade luminosa é o candela, né? Que é esse CD, tá? Então, quando te falam sobre lux, lumens, está falando sobre grandeza de luminância, essa parte de luminotécnica, mas não é do SI. O SI é candela. Tá? Então, SI também tem a apostila lá para vocês, lá no conteúdo do curso. Beleza? Então, quando a gente fala de medidas, temos, né, os submúltiplos.
Então, aí, ó, hexametro, petametro, terametro, gigametro, megametro. Aí a gente já vai para os que a gente conhece, né? No giga, até o giga a gente está falando do quê? De memória, né? Normalmente o computador é... Ah, não, meu computador é 50 gigabyte. Então, significa o quê? 10 vezes 9 vezes o byte, né? 10 elevado a 9 vezes o byte. Megametro, né? Mega também a gente vê bastante, né? Ah, meu celular, ele é de... Minha câmera é de não sei quantos megapixels. É mega, tá? Mega é 10 elevado a sexta, tá? 10 elevado a sexta é 1 milhão de metros, tá? Aqui é o quê? 1 bilhão de metros. Né? Aqui é não sei quantos de metros, entendeu? Então, assim, tem várias nomenclaturas. Então, decâmetro. Normalmente esse aqui, né, é de 10 em 10 metros, você fala, ah, 1 decâmetro. Quanto que é 1 decâmetro? É 10 metros, né? 1 hectômetro é 100 metros, né? Normalmente a gente utiliza isso aqui, ó, em cálculo de queda de tensão do sistema elétrico de potência. É utilizado em hectômetro. Que aí você vai saber quantos ohms tem num condutor de distribuição a cada 100 metros. Aí a gente tem que utilizar esse elemento aqui. Então, muito importante que você saiba, tá? Então, decímetro, centímetro. Então, é 0,01, né? Seria 100 aqui. A cada 1 metro seria 100 centímetros. Milímetro, muito utilizado. Micrômetro, 10 elevado a menos 6, né? Então, seria 1 milhão de micrômetro, é 1 metro. Nanômetro, picômetro, femtômetro, atômetro, tá? Então, esses são submúltiplos do metro, tá? Da mesma forma que tem esses submúltiplos, se você tirar metro aqui, colocar ohms, aqui, ó. Se eu tirar aqui e colocar, sei lá, ohms, eu consigo colocar ohms aqui, ó, hecto-ohms, quilo-ohms, mega-ohms, coloco ampere também, dá mega-ampere, quilo-ampere, né? Hectoampere, deciampere, centiampere. Dá para você colocar tudo em termos de outras grandezas. Da mesma forma. Então, se eu quisesse colocar aqui, ó, no Kelvin, poderia colocar milikelvin. Não tem problema, né? É só eu utilizar aqui, né, o submúltiplo dele, né? 10 elevado a menos 3. Então, aqui, ó, mili. 10 elevado a menos 3. Então, se eu utilizar esse prefixo, eu posso colocar qualquer número em termos de mili, quilo, tá? Sempre que uma medida estiver em uma unidade diferente dados os equipamentos utilizados, deve-se convertê-la, ou seja, mudar a unidade de medida, tá? Então, toda vez que você vai realizar uma medição, sempre fazer ela, né, na mesma medida do seu equipamento, tá? Então, para converter polegada fracionada em milímetro, deve-se multiplicar o valor em polegada fracionada por 25,4, tá? Então, na teoria, né, uma polegada, ela é igual a, na verdade, é 2,24 ou 2,54, que é o que a gente tinha visto, tá? Beleza, vamos seguir aqui. Aqui ele mostra, ó, na verdade é 25,4, né? Mas só que nesse caso ele está falando sobre milímetros. Então, 2 polegadas é igual a 2 vezes 25,4, ele vai dar 50,8 milímetros, tá? 3 oitavos de polegada, como é que a gente faz? A gente divide, né? Se você quisesse dividir aqui, ó, eu quero só 8 partes desse aqui, ó. Divido esse aqui por 8, né? Depois multiplico. Ou faço dessa forma, né? 3, pego o denominador, multiplico pela polegada, divido por 8, eu encontro, né, um valor que na teoria estava em polegada para milímetros, né? Que é passando de uma grandeza de comprimento para outra grandeza de comprimento, só que essa grandeza aqui, ó, no SI, né? Porque ela está em metro, né? Mesmo que o submúltiplo dela esteja em milímetro, tá? Então, essa é a conversão que nós fazemos, tá? Aqui ele mostra, né, como que você pode fazer multiplicando por 128, né? O resultado deve ser escrito como numerador de uma fração cujo denominador é 128, tá? Então, aqui, obrigatoriamente, quando você tem que colocar, né,
em 128, o denominador ele fica em 128, você vai fazendo nessa manipulação. Então, você passa de 19,8 milímetros para polegada, né? Só que essa polegada com base 128. Então, é bem complexo, né? Normalmente não é tão utilizado esse termo aqui de polegada. Essas polegadas, elas são utilizadas mais para equipamentos de fora, né, do país, tá? Então, aqui ele mostra, né, essas formas com que você pode arredondar. Então, regra prática. Para converter milímetro em polegada ordinária, que é essa polegada onde você tem uma base 128, basta multiplicar o valor em milímetro por 5,04. Tá? Então, 12,7, que seria o meu valor em milímetros, vezes 5,04 dividido por 128. Então, eu vou arredondar, né? 64 por 128. Então, 64 vezes 64 dá 128. Então, vai ficar meio, né? Um em cima e dois, se eu simplificar os dois lados. Tá? Então, aqui ele... Opa, beleza. Deixa eu dar uma acelerada aqui. Depois eu coloco esse slide aqui para vocês lá. Então, o que que nós temos, né? Temos algumas regras de arredondamento, tá? Então, ó, regras de arredondamento. Quando você vai fazer uma medida, né, e você tem um valor ordinário, você tem que arredondar ele, né, deixar ele menor. Como é que você faz? Quando o algarismo seguinte ao último algarismo a ser considerado for inferior a 5, o último algarismo a ser conservado permanecerá sem modificação. Exemplo, 2,2666. Arredondando para a primeira decimal. Então, o que é a primeira casa decimal? Essa aqui, ó. Opa. Primeira casa decimal, segunda casa decimal, terceira. Então, eu quero arredondar para a primeira. Então, o que eu faço? Nesse caso, ele arredondou para 6, né? Quando o algarismo seguinte ao último algarismo a ser considerado for inferior a 5, o último algarismo a ser conservado permanecerá sem modificação. Nesse caso aqui, ele colocou até errado, ó, porque isso aqui, ó, ele tem que arredondar para 2,7. Por quê? Porque o próximo é maior do que 5, né? Esse é maior do que 5, então a gente arredonda para mais, tá? Nesse caso, ó, quando o algarismo seguinte ao último algarismo a ser considerado for superior ou igual a 5, o último algarismo a ser conservado deverá ser aumentado de uma unidade. Nesse caso, está certo, ó, 3,6. O próximo algarismo é 6, então ele é maior do que 5. Aí eu deixo como 3,7, né? Nesse caso aqui, ó, como é que ele deixaria 3,6? Se fosse assim, ó, 2,64. Aí sim, próximo algarismo é menor do que 5, então eu deixo, não arredondo, né? Eu deixo o mesmo valor. Caso ele seja maior que 5, igual esse exemplo que a gente viu, então eu arredondo para cima, né? Para finalizar ali a minha dízima periódica. Tá? Então a gente tem alguns tipos de régua, né? Temos aí a régua convencional, a régua graduada. Utiliza-se essa régua graduada nas medições com erro admissível superior a menor graduação. O que significa esse erro máximo, né? Ou erro admissível? Se você tem, né, você está lá medindo um pedaço de madeira e ele pode, né, ter um erro aqui de uma medida, uma resolução. O que é essa resolução? Ó, a gente tem aqui, ó, vou colocar aqui. Deixa eu pegar aqui a caneta, né? Deixa eu aproximar. Então, aqui, ó. Não dá para riscar com a... Desse ponto até esse ponto, nós temos aqui 9, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 medidas. O que significa isso? Que a primeira medida é 19, a segunda é 19,1, 19,2, 19,3, 19,4, 19,5 até 20. Então, qual que é a menor resolução dessa régua aqui? É 0,1. Ixi, aqui ele fica ruim, vou ter que descartar. Deixa eu fazer aqui, ó, por fora, que eu acho que ela não dá problema. Então, aqui, ó, eu tenho aqui, vamos supor que seja qualquer lugar, ó. Aqui eu tenho 12 e aqui eu tenho 13. Entre o 12 e o 13, eu tenho 9 medidas. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, cada um desse aqui significa 0,1. Como que eu sei que é 0,1? Uai, pessoal,
É simples. Por quê? Porque se eu pegar aqui, ó, 2.1, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, até chegar aqui, eu vou ter o quê? 12.9. Quando eu chegar na próxima medição, então eu vou ter 13, né? Então, isso aqui é a resolução. É que em cada pontinho desse, eu tenho 0.1 milímetros, tá? Ou nesse caso, né? Esse caso aqui é 0.1 centímetros. Por que que é 0.1 centímetros? Porque muito provavelmente aqui está escrito, ó, centímetros. Então, aqui é 0.1 centímetros, tá? Então, cada marquinha dessa é de 0.1 centímetros. E não muda muito para quando a gente for lá para... Aqui ó, ele mostra, ó. Então, aqui eu comecei no 10 no 10 milímetros. Esse caso ele mostra como milímetros, né? Aqui 10 milímetros até aqui, ó. Então, esse item, ele chegou até os 70, aí foi o quê? 71, 72, 73, 74, 75, 76 milímetros, né? Nesse caso, ele está olhando de milímetros. Naquele caso, eu olhei em centímetros, por isso que deu aquela vírgula, né? Aí, então, aqui deu 76 milímetros, tá? E aqui, né, a mesma coisa. Se eu quisesse medir aqui, ó, do zero até o finalzinho aqui, eu ia ter algo próximo a 18, nesse caso, né, centímetros, né? Porque eu sei, né, identificar. É 18 centímetros ou 180 milímetros também, né? Não tem muito segredo, não. Por que que eu sei? Porque esse aqui ó, é vezes 10, né? 10 a segunda e esse aqui é 10 a terceira. Então, esse é vezes 10 e esse aqui é vezes 100. É assim que eu identifico, né? Centímetros para milímetro, tá? Se for milímetros e desce aqui, ó, próximo a 81, então eu ia ter que colocar 181 milímetros. E se fosse em centímetros, que eu representei 18.1 centímetros, né? São duas formas iguais, submúltiplos diferentes, que a gente representa, né, esse comprimento, tá? Então, eu tenho alguns instrumentos de medidas mais simples, né? Que tem a trena, tem o metro articulado, e temos alguns, né, que são os medidores, o sistema, os elementos para medição com precisão, né? Imagino que vocês vão utilizar esse aqui no laboratório, se já não utilizaram, né? Depois tem que perguntar o Eudes como é que foi a aula de vocês. O paquímetro é um instrumento usado para medir as dimensões lineares internas, externas, né? E de profundidade de uma peça. Então, ele tem a orelha, ele tem um encosto, ele tem a vareta aqui embaixo, que consegue fazer essas medições, né? De parte interna e externa e da profundidade de equipamentos, tá? Então, ele é bem completinho. Tem a parte de travamento. Então, a gente tem aqui a parte fixa, né? Onde cada elemento desse tem 1 milímetro. E o nônio, né? Que é essa parte móvel aqui para a gente fazer as medições, né? Baseado na precisão, né? Tem, convencionalmente, eles é de 0.02. Então, significa que cada risquinho desse aqui vale 0.02 milímetros, né? Então, a gente consegue ter uma precisão muito alta, né? Se eu tiver um equipamento igual esse aqui, não, beleza. Então, aqui, ó, ele deu, o zero dele está aqui, né? Então, deu algo próximo a 3, 1, né? Então, seria próximo a 31 milímetros. 31, vírgula, eu ainda tenho duas casas para observar. Então, é aqui embaixo que eu observo essas outras duas casas, né? Então, dependendo de onde ele alinha o seu ponto, aí vamos supor que deu lá 72. Então, deu 31 milímetros e 71. E 72, né? Porque são as casas. Onde que ele alinha? Muito provavelmente, se eu coloquei 72, a linha de cima alinha com a linha de baixo bem aqui, né? Que aí eu consigo fazer essas medições, tá? Então aqui ele fala, né, que tem o encosto, tem a régua, né? Tem alguns elementos. Aqui, orelha, o encosto e a vareta, que é a parte de baixo lá para você fazer medições. Essa orelha para fazer medição interna, né? Você tem uma, sei lá, um rolamento, quer fazer a medição interna do diâmetro do rolamento. O que que você faz? Enfia essa orelha lá dentro e abre ele, né? Então você vai ter a dimensão interna. Encosto é mais para a parte externa e a vareta é para profundidade. Você encosta ele na parte superior de alguma coisa e desce, né? Aí a varetinha lá de baixo dele consegue medir a profundidade do item.
Aqui tem os elementos, né, dele. Então, o encosto é essa parte aqui, né, a parte central. Tem essa aqui, que é a medida interna. Você consegue fazer medidas internas, a gente chama de orelha. Tem esse aqui, ó, que é a haste de profundidade. Então, você consegue medir profundidade. Você vai descendo isso aqui, ó, e ele vai descendo aqui junto, essa vareta. Então, o tamanho, né, a altura dessa vareta, ela vai ser identificada com a mesma precisão, né, aqui do elemento, tá? Aqui tem o nônio, que é o medidor móvel, tá? A gente ainda vai fazer bastante medição. Eu tenho aqui uma- um aplicativo, deixa eu até ver se eu encontro ele aqui, ó, que a gente vai da fera, pelo menos no paquímetro e do micrômetro aqui, a gente pode sair, vocês vão sair fera, tá? Que essa é a intenção, né? Deixa eu ver só se eu encontro ele aqui. Pop animações. Aqui, ó, manômetro. Tem alguns elementos que eu vou mostrar para vocês depois. Deixa eu ver se eu... Aqui. Exercício de leitura de paquímetro, exercício de paquímetro virtual. Unidade medida, paquímetro universal. Aqui, ó. A gente consegue fazer leitura aqui, ó, com paquímetro, né? Aí eu vou fazer alguns exemplos com vocês, usando a orelha, usando os elementos aqui, ó. Se eu fazer a medida, né? Fazer a medida dos elementos, tá? Então, isso aqui tudo a gente vai fazer ainda para conseguir, né, entender todas essas funcionalidades do paquímetro, tem o micrômetro aqui também, tá? Então, a gente vai fazer bastante experimentos, né? Aqui, ó, micrômetro. A gente consegue fazer alguns experimentos aqui, ó, com uma precisão alta, tá? Enquanto o paquímetro ele tinha uma resolução de 0,02, aqui ele já tem uma resolução muito menor, né? Com 3 casas, tá? Então a gente vai fazer algumas medições com micrômetro, paquímetro, tem bastante elementos para a gente aprender ainda, beleza? Temos bastante tempo ainda para ver. No geral, era isso. Ficou alguma dúvida aí, Fernando? Fernando, Alex, alguma dúvida? Tranquilo? Ficou dúvida não, professor. Tranquilo. Não, beleza. Então é isso, pessoal. Próxima aula a gente vai fazer mais prática. Hoje a aula foi um pouco mais falada, né? Falei quase 1 hora só, essa parte histórica e alguns elementos de transformação. Aí na próxima eu vou fazer mais, vou tentar fazer um pouco mais de prática para que vocês gostem, né? Mas assim, eu sei que no geral o pessoal gosta mais quando faz simulação, mas é necessário, né, aprender esse conceito. E é isso. Uma boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Bons estudos e até a próxima aula.